Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Newton e é o seguinte, vou começar a gravar alguns vídeos para vocês com aulas, videoaulas e continuar passando atividade para vocês. Afinal, a gente tem que dar sequência aí, mesmo à distância, certo? Eu vou começar de onde eu parei. Primeiro eu vou fazer uma retomada. O assunto é esse aqui, ó, que está do lado aqui, está aqui embaixo aqui, ó, modelos atômicos. E nós vamos retomar esse capítulo. Eu vou explicar novamente os assuntos e no final vou deixar uma atividade para vocês, ok? Então vamos lá, vamos acompanhar comigo. Ok, vamos começar aqui então, no tema 1, da página 38, os modelos atômicos. Modelos atômicos. Primeiro, vou falar rapidinho aqui, nós já tratamos nessa aula de aula, se vocês lembram, há um mês atrás, nós vimos aqui o que é uma teoria. Né? A teoria é um conjunto de leis estabelecidas e aceitas pela comunidade científica. Um conjunto de leis sobre algum fenômeno físico, e essas leis são aceitas e então elas descrevem a teoria. Por exemplo, se eu dizer a teoria da gravidade, um objeto quando é solto próximo da superfície da Terra, ele cai, todos os corpos. Isso é uma lei, todos os corpos. Várias dessas leis vão formar a teoria da gravidade. Depois nós temos aqui os modelos. Os modelos são como esquemas, desenhos e maquetes que ajudam a gente a imaginar como funciona um certo determinado fenômeno. Então, quando a gente diz, por exemplo, sobre os modelos atômicos, que é o que a gente vai estudar aqui, a gente tem os desenhos de Dalton, de Thomson, de Rutherford. Esses desenhos eles vão ajudando a gente a ter uma ideia de como era a concepção e a teoria de cada um deles, cada um dos que formularam seus modelos atômicos. Então, os modelos aqui são uma representação parcial de objetos ou fenômenos que podem auxiliar a compreensão e a construção de uma teoria. Então, os modelos nos ajudam a compreender a teoria. Depois, diz assim, até o momento, para explicar a matéria e algumas de suas propriedades, usa-se modelo de partículas. Partícula é uma palavra que quer dizer qualquer pequena porção de matéria, partícula, por exemplo, um grão de areia. Tá? Então, em ciência, quando falamos em modelos de partículas, estamos nos referindo ao mundo invisível a olho nu. Então, as partículas representam um mundo invisível a olho nu, ou seja, as menores partículas que formam a matéria. Então, nessa unidade, nós vamos conhecer algumas dessas partículas que formam o mundo, o universo, e as principais teorias e os modelos desenvolvidos para explicar a matéria. Depois diz assim: o questionamento a respeito do que constitui a matéria é muito antigo. Então, o questionamento sobre o que constitui a matéria é muito antigo. Isso vem lá dos filósofos gregos há mais de 2.300 anos atrás. Deixa eu subir aqui a página. Mais de 2.300 anos atrás, já se tem um questionamento sobre o que constitui a matéria do universo. Segundo eles, a matéria era constituída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis. Então, lá, os gregos diziam que a matéria era constituída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis chamadas átomos. A palavra átomo quer dizer indivisível, aquilo que não pode ser dividido. Hoje a gente sabe que os átomos são formados por partículas menores ainda, né? Elétrons, prótons e nêutrons. Então, desde então, muitos cientistas pesquisam e procuram explicar a estrutura dos átomos. A gente tem uma explicação, a ciência avançou e tem uma explicação mais plausível hoje em dia do que são realmente os átomos. Depois diz assim, os modelos atômicos não são definitivos, pois com o desenvolvimento na ciência, novos resultados experimentais têm sido empregados no aperfeiçoamento da representação dos átomos. Então, conforme vem avançando o conhecimento científico, novas teorias, novos modelos vão surgindo. Como veremos a seguir, cada modelo apontou novos aspectos. Vou colocar aqui, ó, cada modelo apontou novos aspectos capazes de explicar o seu comportamento e as suas características. Então os modelos foram se aperfeiçoando. Agora aqui, o modelo atômico de Dalton. Vamos ver o primeiro modelo então. Aqui está o Dalton do lado. John Dalton, inglês, físico e químico inglês. Vou colocar aqui, ó, químico e físico inglês. John Dalton viveu de 1766 a 1844. Em 1808, ele propôs uma teoria para explicar a constituição da matéria. Então, para Dalton, a matéria seria formada por substâncias
cada um com uma característica, uma propriedade bem definida. Essas substâncias eram compostas de átomos, toda substância é composta de átomos, que são partículas maciças e indivisíveis, que podiam ser criadas, não podiam ser nem criadas e nem destruídas. Ou seja, para o Dalton, os átomos eles não podem ser destruídos, né, quebrados ou destruídos, e eles sempre existiram e sempre vão existir. Cada substância química tem o seu átomo, ele é diferente, e dependendo da substância, o átomo pode ser menor ou pode ser maior. Ok? Vamos virar a página aqui. Continuando. No modelo de Dalton, a diferença entre os tipos de átomo estaria na sua massa e no seu tamanho. Então, aqui, ó, a diferença entre os átomos estaria na sua massa e no seu tamanho. Então, algumas substâncias poderiam ter átomos menores, outras substâncias átomos maiores. Sim, ele propôs que um conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho seria o mesmo elemento químico. Então, um conjunto de átomos com a mesma massa e mesmo tamanho constituiria um elemento químico. Por exemplo, sei lá, o oxigênio teria um átomo de um certo tamanho. O hidrogênio teria outro menor ainda. O carbono teria um átomo maior. Todos do mesmo tamanho seria o carbono, tá? Dalton propôs símbolos na forma e desenhos para distingui-los. Então a gente já viu isso aqui, se você prestou atenção na aula, uma das últimas aulas na sala de aula, nós vimos isso aqui, ó. Oxigênio tem um símbolo, essa bolinha aqui. O hidrogênio, essa bolinha com um pontinho no meio. O carbono seria essa bolinha mais escura. E o nitrogênio, essa daqui com um traço no meio. E assim por diante, criou vários símbolos, né? Aqui só tem exemplo, temos 4 como exemplo. Só alguns exemplos dos símbolos criados por John Dalton. Agora seguindo aqui, modelo atômico de Thomson. Tempos depois, né, em 1897, ou seja, 89 anos depois, o físico inglês, também inglês, Joseph John Thomson, ele viveu de 1856 a 1940, ele realizou experimentos que refutavam está aqui, ó, ele contestavam o significado da palavra, contestava a proposta que o átomo era indestrutível. Diz que não, o átomo não é indestrutível, ele pode ser quebrado e desmontado. Thomson pesquisava a natureza das descargas elétricas, então ele estava estudando as descargas elétricas por meio de experimentos realizados em um equipamento chamado tubo de raios catódicos. É um tubo parecido com uma lâmpada fluorescente. Os elétrons correm ali dentro. Ele não sabia ainda que eram os elétrons, né? Mas tinha uma corrente elétrica ali dentro. E ele vai descobrir que dentro do átomo nós temos os elétrons. Com base nos seus resultados experimentais, ele identificou partículas com carga negativa. Então, vou colocar aqui, ó, ele identificou partículas com carga negativa, que ele chamou de, depois, né, posteriormente foi chamado de elétrons. Nesse mesmo ano, Thomson propôs um novo modelo atômico. Então, surgiu um novo modelo atômico, segundo a qual o átomo não seria mais uma partícula única, igual o Dalton falava. Não seria lá uma bolinha maciça, como o Dalton dizia. Deixa eu subir aqui para vocês. Opa. Aqui. Então seria assim o modelo de Dalton, olha só. Está aqui do lado. Era uma esfera, que está em vermelho, uma esfera com cargas positivas. Dá para ver aqui, ó, carga positiva, cargas positivas. A esfera tem cargas positivas e teriam outras partículas pequenininhas grudadas nessa esfera, que são os elétrons. Aqui, ó, dá para ver os elétrons. Os elétrons têm carga negativa e o átomo tem carga positiva, certo? Esse aqui ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. O pudim seria a parte vermelha e o amarelo seriam as passas que estão em cima do pudim, certo? Ou sei lá, um bolo com morangos em cima, né? No caso ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Então, tá aqui, ó. O átomo não seria mais uma partícula única e indivisível, e sim formado por uma esfera de cargas positivas com elétrons de cargas negativas, certo? Então, esses elétrons poderiam ser, inclusive, arrancados do átomo ou recolocados também. Agora vamos ver o terceiro modelo, que é o modelo atômico de Rutherford.
Ernest Rutherford, ele é um físico neozelandês, da Nova Zelândia. Ele viveu de 1871 a 1937. Ele foi estudante de pesquisas do Thomson, ele foi aluno do Thomson. Especializou-se em estudos relativos à estrutura do átomo. Rutherford concordava com as ideias de Thomson em relação à estrutura do átomo. Porém, os experimentos do seu grupo de pesquisa levaram a conclusões diferentes. Então vamos ver quais são as conclusões dele. As observações de Rutherford e outros pesquisadores contribuíram para a elaboração de um novo modelo atômico. Então, ele elaborou um novo modelo atômico, segundo o qual as partículas com cargas elétricas positivas, que foram chamadas de prótons, ficavam no centro do átomo. Esse lugar foi chamado de núcleo. Enquanto os elétrons de massa muito menor, opa, deixa eu descer aqui, senão vocês vão conseguir acompanhar. Os elétrons de massa muito menor que a dos prótons, os elétrons de massa muito menor que a dos prótons estariam girando em torno do núcleo, descrevendo órbitas conhecidas como eletrosfera. Então está aqui o desenho do lado, ó. Tem o núcleo aqui. O núcleo nós temos os prótons e na eletrosfera, girando em volta do núcleo, nós temos os elétrons. Tá? Os elétrons ficam girando em volta do núcleo. Essa representação é parecida com o modelo de sistema solar, né? Que vai ser o próximo ainda quando chegar o Bohr. Mas aqui nós já temos os elétrons girando em torno do núcleo. Ok? Então vamos para a próxima página. Continuando aqui, modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então o nosso seria o quarto modelo, né? Dalton, depois Thomson, depois Rutherford e agora Rutherford-Bohr. O modelo atômico de Rutherford ganhou várias contribuições de outros cientistas, entre eles do físico dinamarquês, então da Dinamarca, Niels Bohr. Ele viveu de 1885 a 1962. Bohr propôs suas ideias com base em experimentos nos quais era realizada a queima de distintos elementos químicos com geração de luz de diferentes cores. Então aqui embaixo nós temos, olha só, esse primeiro aqui é o bário, primeiro verdinho, verde claro é o bário, o primeiro, vou assinalar aqui, o bário, aqui nós temos o bário. Depois aqui em segundo nós temos o estrôncio, o elemento químico chamado estrôncio, ele gera uma luz vermelha. O terceiro aqui, ó, essa cor laranja, é o lítio. Tá aqui, lítio. Emite, quando ele é queimado, ele emite uma cor laranja. Depois nós temos aqui amarelo. Amarelo é o sódio. Sódio é amarelo. Inclusive, aquelas lâmpadas de sódio que iluminam as ruas à noite, que tem aquela luz amarela, bem feia, né? Aquela luz feia, é amarelo por causa do sódio que tem nelas. Depois nós temos aqui o cobre, essa cor aqui, esse verde azulado aqui, tá aqui, cobre, verde. E por último nós temos o potássio, que gera essa cor roxa. Essa cor roxa é o potássio, o lilás, né? Como está escrito aqui. Então, por exemplo, a gente usa fogos de artifício. Quando estoura fogos de artifício de várias cores, é porque dentro dos fogos, junto com a pólvora, nós temos esses elementos químicos e outros ainda, né? Que geram outras cores. Então você pode ter fogos de diferentes cores, por causa da queima desses elementos. Bom, continuando aqui, está dizendo assim, o Bohr, aliás, está escrito aqui, ele associou cada uma da cor a uma determinada quantidade de energia. Então, dependendo da cor que o objeto emite, é uma energia que ele está eliminando. Depois a gente vai ver que isso tem a ver com o salto dos elétrons na eletrosfera. Bohr considerou que os átomos dos diversos elementos químicos apresentam elétrons. Então, os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo, diferentes camadas. Existem camadas mais próximas do núcleo, existem camadas mais distantes do núcleo. Essas camadas têm diferentes níveis de energia. Dessa forma, ao absorver energia, os elétrons dão saltos diferentes. Então, quando os elétrons absorvem energia, eles dão saltos diferentes. E ao voltarem, isso é importante, ao voltarem à sua camada original, liberam luz com uma cor e característica daquele elemento. Então, dependendo do salto que ele dá,
de volta, né? Ele recebe energia e salta para fora, o elétron, para uma camada de fora. Quando ele volta para sua camada novamente, ele emite luz. E dependendo desse salto, se é da terceira para a segunda, ou da terceira para a primeira, ou do quinto nível para o primeiro, etc., vai emitir uma luz diferente, uma cor diferente. Então tá aqui embaixo assim, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Vou subir aqui a página para vocês. Está dizendo assim, ó, dessa forma, de acordo com seus resultados experimentais, Bohr completou o modelo atômico de Rutherford. Ele melhorou o modelo de Rutherford com os seguintes aspectos. Vamos lá. Primeiro, os elétrons, vou colocar aqui o amarelo. Os elétrons giram em torno do núcleo, formando camadas ou órbitas, como se fosse o sistema solar. Deixa eu dar uma pausa aqui, o celular está tocando. Continuando. Então, segunda bolinha diz o seguinte: cada uma dessas camadas ou órbitas possui um nível de energia e pode comportar um número máximo de elétrons. Então, cada órbita, uma órbita próxima do núcleo, uma órbita mais afastada, eles têm níveis diferentes de energia. Então, esse aqui tem um nível de energia, mais afastado tem um outro nível mais elevado de energia. E cada nível tem um máximo de elétrons que pode ter em cada uma dessas camadas. A primeira camada, por exemplo, a gente vai ver que é a camada K. A camada K só pode ter 2 elétrons. Tá? Depois na camada L só pode ter 8. Depois na terceira, que é a M, 18. E aí nós vamos ver daqui a pouco os valores de cada camada. Tá? Então, cada nível tem uma certa energia e tem um número máximo de elétrons para cada camada. Na terceira, ao absorver a energia, o elétron salta para uma camada mais energética. Então, ele salta para uma camada de fora. Ele recebe energia e salta para fora. Ao retornar à sua camada original, libera a mesma quantidade de energia, só que na forma de luz. Então, ele, por exemplo, vai receber calor. Recebe calor e salta para fora. Quando ele voltar, ele não vai eliminar calor, ele vai eliminar luz. Vai emitir luz numa certa cor. Tá? Seguindo. Continuando aqui embaixo. Outra importante contribuição para o modelo de Rutherford-Bohr foi a do físico inglês James Chadwick. James Chadwick viveu de 1891 a 1974. Ele comprovou experimentalmente a existência de uma partícula, então ele comprovou a existência de uma partícula neutra chamada nêutron. Recebeu esse nome nêutron porque ela é neutra. Prevista teoricamente por Rutherford. Rutherford já disse que deveria ter uma partícula no núcleo, sem carga elétrica, e quem descobriu foi o James Chadwick, fazendo experimentos. Assim, prótons e nêutrons formam o núcleo, e a eletrosfera, que é a região em volta do núcleo, seria formada por camadas de energia nas quais estão localizados os elétrons. Estou dando uma olhadinha aqui do lado, ó, esse desenho aqui, nós temos aqui em vermelho, ó, em vermelho estão as bolinhas que são os prótons, estão no núcleo do átomo. E em azul, aqui do lado, nós temos os nêutrons. Os nêutrons também estão no núcleo. E em volta aqui nós temos os elétrons. Ó, nessa camada aqui mais de fora, mais externa, e nós temos uma camada aqui mais interna. Ó. Tem 2 aqui, certo? Então, os prótons e os nêutrons no núcleo e os elétrons em volta, girando na região chamada eletrosfera. Seguindo, no núcleo está concentrada praticamente toda a massa de um átomo, tá? Pois a massa de um próton e de um nêutron também, a mesma coisa, é 1.800 vezes maior do que um elétron. Então, um elétron seria uma coisinha, uma bolinha bem pequenininha, e os prótons e os nêutrons são esferas maiores e mais pesadas, vamos dizer assim. A evolução dos modelos atômicos, porém, não parou no modelo de Rutherford-Bohr. Não parou por aí. Outros foram propostos, vieram outros modelos depois, sempre em busca de uma melhor explicação para os fenômenos da matéria. Para os fenômenos que estudaremos, isso aqui é importante, para os fenômenos que nós vamos estudar, entretanto, consideraremos os modelos de Dalton e de Rutherford-Bohr. Então, às vezes a gente pode pensar no átomo como uma bolinha, dependendo do experimento que a gente fizer, está ok? Ou então como um sistema solar aqui do Rutherford-Bohr, aqui do lado, ó. Pensando assim como se fosse um sistema solar, com núcleo e
os planetas em volta seriam os elétrons. Esses já são suficientes para a gente entender os fenômenos que a gente vai ver agora. Ok? Beleza. Então, pessoal, só para finalizar aqui, eu achei aqui na página do Brasil Escola um esqueminha interessante aqui, ó, que mostra para a gente os modelos. Deixa eu colocar aqui uma cor verde. Olha só, primeiro eu tenho aqui modelo de Dalton. Está dizendo aqui que os átomos átomos da mesma substância são idênticos. Vou colocar aqui. Átomos da mesma substância são idênticos. Então, o que difere de uma substância para outra seria tamanho e massa. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis. Quem descobriu foi o John Dalton, esse modelo, né? Quem montou esse modelo. Esse modelo está aqui do lado, ó, aqui do ladinho. Uma esfera maciça e indestrutível. Depois veio o modelo de Thomson. O modelo de Thomson diz o seguinte: o átomo ele é neutro, ou seja, os positivos equilibram com os negativos. Então aqui a gente tem ó, positivo, positivo, negativo, negativo. Então do lado do lado de trás deve ter positivo e também negativos que contrabalançam. A mesma quantidade de positivo, mesma quantidade de negativo. Isso dá um átomo neutro. Ele diz que o núcleo é positivo e tem elétrons negativos. Isso aqui ficou conhecido, vou destacar aqui embaixo, ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Ok? E depois nós temos esse modelo aqui, que é o modelo do Rutherford. O que ele diz esse modelo? O núcleo ele é denso, ele é pequeno e ele é constituído, e lá dentro com certeza está o próton, tá aqui. E os elétrons orbitam o núcleo, estão orbitando, tá aqui um elétron, ó, está girando em volta do núcleo. Tá? Isso aqui ele é conhecido popularmente como modelo planetário, ou seja, como se fosse o Sol no centro e o planeta girando em volta. E por último, nós temos o modelo de Rutherford-Bohr. Aqui está escrito só modelo de Bohr, mas seria Rutherford-Bohr. Nós temos níveis de energia. Então está aqui, ó. Primeiro nível aqui K, segundo nível L, terceiro nível M. E assim por diante. A gente começa sempre com a letra K e vai seguindo as letras aqui. A gente vai ver isso ainda no próximo vídeo. As órbitas são estacionárias, ou seja, são sempre as mesmas. E tem uma quantização da energia, ou seja, para um elétron saltar de uma órbita para outra de fora, é uma quantidade de energia que ele absorve. Para ele voltar para sua camada de novo, ele precisa eliminar exatamente a mesma energia que ele recebeu. Tá? E quando ele volta, ele emite luz. E essa luz tem uma cor característica. Então, dependendo do que está acontecendo com um certo elemento, ele emite aquela cor característica daquele elemento. Tá? Isso aqui é conhecido então como modelo nuclear. Beleza? Esses são vou colocar aqui outra cor, são os modelos atômicos. Ok? Então é o seguinte, eu quero de tarefa para vocês, você vai copiar esse esquema que está aqui. Tá? Você pode dar uma pausa no vídeo aqui e refazer e fazer no seu caderno. É só isso, essa é a tarefa. Beleza? E aí daqui a pouco eu envio outro vídeo para vocês, outros vídeos, né? Com a continuação da aula e com mais atividades para a gente fazer. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.